Olá pessoal, seja bem-vindo ao canal Gripa Descomplica. Se você não é inscrito, se inscreva, ative as notificações e já vai deixando aquele like aí para estar ajudando o canal aqui também. O assunto dessa videoaula é equações exponenciais. Bom pessoal, então eu chamei de equações exponenciais aí aula 1, em virtude de que nós vamos ver aí mais algumas videoaulas relacionadas a esse conteúdo. Digamos assim, já que a gente dividiu aí de maneira que ficasse por nível de dificuldade, tá? Então vamos lá. Primeiro item, conceito de equações exponenciais. Equação exponencial, ou simplesmente como a gente pode falar exponencial, é aquela que possui pelo menos uma incógnita no expoente, tá? E bases positivas diferentes de 1, tá certo? Bom, segundo item, a importância aí das equações exponenciais, tá? A exponencial ela é caracterizada por crescimento e decrescimento muito rápido, tá? E ela é utilizada em matemática e em outras áreas, tá certo? Correlacionadas aí com matemática. Eu coloquei aqui alguns exemplos, ó. Vamos lá. Em matemática, né, um exemplo é o crescimento de um capital aplicado a uma determinada taxa de juros compostos, que é o juro sobre juro, né? Aí tem um crescimento bem grande. E a exponencial, ela também está relacionada a esse fato, né? Em biologia, pode se apresentar em situações envolvendo o crescimento de bactérias em uma colônia, tá ok? Em química, ela pode estar diretamente ligada ao decaimento radioativo, certo? E em geografia também ela serve para determinar aí o crescimento populacional. Está relacionada com isso. Bom, gente, e aí na atualidade, né? O que está havendo na atualidade aí, ó? Tá? Na situação que a gente está vivendo atualmente é a pandemia aí da Covid-19. E a gente tem uma situação em que muitos especialistas analisam como sendo de crescimento exponencial, tá ok? Então eu coloquei aqui um exemplo assim, para a gente estar tratando aí desse conceito, tá? Então vamos lá, imaginem que nessa situação atual aí da pandemia, no primeiro dia a gente tenha um contaminado, ok? Então vou colocar aqui o número 1, e digamos que todos os dias a gente passa a ter o dobro de pessoas contaminadas do que o dia anterior, né? Então no segundo dia a gente vai ter 2 pessoas contaminadas. No terceiro dia, a gente vai ter 4 pessoas contaminadas, né? E assim sucessivamente, ó, sempre sendo o dobro. No quarto dia vai ter 8, né? No quinto dia vai ter 16 pessoas contaminadas. No sexto dia, 32 pessoas contaminadas. E aí você pode olhar e dizer assim, não, mas é pouco, né? No começo, realmente parece ser pouco, mas olha o que acontece daqui para frente, ó. No sétimo dia, 64 pessoas. No oitavo dia, 128 pessoas. Olha só, no nono dia, 256 pessoas. No 10º dia, 512 pessoas. No 11º dia, 1.024 pessoas, né? No 12º dia, 2.048 pessoas. E se a gente somar todas essas quantidades aqui, ó, vai dar um número alto, né? Um número de contaminados bem grande. Então, por isso que se fala em curva de crescimento, né? Porque se a gente for jogar todos esses dados em um gráfico, ó, efetivamente vai ficar uma curva de crescimento bem alta, tá certo? Então, por quê? Porque chega em um determinado momento em que esse aumento ele passa a ser absurdo, né? Ele passa a ser enorme, tá? Então, sempre dobrando ali nessa situação, nesse exemplo que eu coloquei, né, de um dia para o outro. Tá certo, gente? Então, essa é uma das importâncias aí, né, do estudo das equações exponenciais, envolvendo aí o que a gente está passando nesse momento, que é a questão aí da pandemia da Covid-19. Bom, pessoal, então nós vamos agora para o terceiro tópico, que envolve aí a resolução, né? Conforme eu disse no início do vídeo, a gente dividiu aí em níveis de dificuldade. Esse é o primeiro nível de dificuldade, por isso que é a aula 1, né? Então, para a gente resolver equações exponenciais, conforme está aqui no exemplo 1, ó, resolva as seguintes equações exponenciais, né? A gente tem que igualar as bases. Observem que aqui eu tenho o 2 como sendo base aqui no primeiro membro dessa equação e o 128 como sendo a base aqui no segundo membro dessa equação. Eu tenho que deixar essas bases iguais, tá? De que forma que eu posso estar fazendo isso? Eu posso estar utilizando como meio a fatoração, né? O que é fatorar? É você dividir esse número em questão que você quer fatorar, né, pelo menor número primo possível. Então, vejam o caso do 2.
O 2 ele já é um número primo, então não compensa eu fatorar, né? Mas o 128 ele não é um número primo, então eu posso estar fatorando ele, ó, tá? Que é o que eu vou estar mostrando para vocês agora. Bom, então 128, fatorando, né? Eu vou dividir aqui pelo menor número primo possível, que é o 2, que fica 64, ó. Que eu ainda consigo dividir por 2, que fica 32, que eu consigo dividir por 2 ainda, que fica 16, que por 2 ainda fica 8, que por 2 fica 4, né? Que por 2 fica 2 e que por 2 fica 1. Então, quando eu chego no 1 aqui, finalizou, né, a fatoração, a decomposição desse número, né, em fatores primos. Então, observem que o número 2, pessoal, ele se repete, ó, 7 vezes. Né? Então, o número 128, a forma fatorada do número 128 é 2 elevado à sétima potência. Ó. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, né? O 2 elevado a x eu vou copiar, igual o 128 é a mesma coisa que 2 elevado à sétima potência, correto? E agora que as bases ficaram iguais, ó, eu posso cancelar as bases, né? Já que em uma equação, tudo que eu tenho de igual nos dois lados eu posso e devo estar cancelando, né? Então, aí sobra o quê? X igual a 7. Ou seja, o conjunto solução aí dessa equação exponencial é 7, né? Ah, professor, tem outra forma de eu fazer que não seja fatoral 128? Tem por tentativa, por cálculo mental, né? Então, vamos lá, tem 128, né? 2 elevado a qual expoente que vai gerar o 128? Seria o 7, se você sabe isso de cabeça, né? Fazendo cálculo mental, não tem problema, tá certo? Então, outro detalhe importante, pessoal, é que nas resoluções, tá? A gente não cobra isso daqui, ó. Eu estou fazendo aqui na videoaula para estar mostrando para vocês de onde surgiu o 2 elevado à sétima potência, né? Que é o processo de decomposição aqui, ó, da fatoração. Mas isso a gente não cobra aí na atividade, tá ok? Bom, sugiro que aqui na letra B agora você pause o vídeo, né? Tente realizar, tá? Esse exemplo e depois você pode estar verificando aí para ver se acertou. Bom, o número 3 ele já é um número primo, então eu não vou fatorá-lo, certo? O 243 é que eu vou realizar a fatoração. O menor número primo é o 2, mas não dá para mim dividir por 2 esse número, né? Por 3 dá certo a divisão. 243 dividido por 3 fica 81. Que por 3 novamente é possível, fica 27. Que por 3 fica 9. Que por 3 fica 3 e que por 3 fica 1, ó, né? Ou seja, ele se repetiu aqui, pessoal, 5 vezes. Então, a forma fatorada do número 243 é 3 elevado à quinta potência, né? Então, o que eu vou fazer? Ó, vamos lá. O 3 elevado ao expoente x mais 3 eu vou manter, igual, no lugar do 243 eu coloco 3 elevado à quinta potência. Agora que as bases ficaram iguais, eu posso cancelar elas, né? E aí sobra x mais 3 igual a 5, ó. E aí eu resolvo essa equação do primeiro grau que me sobrou aqui, ó. Então vai ficar x igual a 5 menos 3, né? Já que ele troca de membro, muda a operação, que fica x igual a 2. Ou seja, o conjunto solução aqui é o número 2, ok? Bom, gente, então a letra C, né? Eu tenho aqui, ó, 10 elevado ao expoente 2x menos 1 igual a 1000, né? Observem que os dois números, eles não são primos. Então, eu posso fatorar eles, ó. Eu deixei esse espaço em branco aqui do outro lado, pessoal, porque tem duas formas de resolver essa letra C, tá? E eu vou fazer aqui das duas formas, tá ok? Então, primeiro vamos fatorar o número 10. Vejam bem. O número 10 fatorando por 2, ó, fica 5. Por 5 fica 1. Ou seja, o 10 a forma fatorada é a mesma coisa de que 2 elevado à primeira potência vezes 5 elevado à primeira potência, né? Então, eu vou colocar aqui no lugar do 10 exatamente isso, ó, tá? Vou colocar entre parênteses aqui o 2 elevado à primeira potência vezes o 5 elevado à primeira potência. Só que eu não posso esquecer que eu tenho ainda, ó, aquele 2x menos 1 lá em cima. Igual, agora o 1000, tá? Vamos fazer a fatoração do 1000 aqui, ó. Vejam bem, pessoal. O 1000 por 2 fica 500, certo? Por 2, 250. Por 2 fica 125.
por 5 fica 25, por 5 fica 5, por 5 fica 1. Ou seja, o número 1000, pessoal, ele é a mesma coisa que 2 elevado ao cubo vezes 5 elevado ao cubo, né? Então, no lugar do 1000, eu vou colocar exatamente isso, ó. Vamos lá. 2 elevado ao cubo vezes o 5 elevado ao cubo, tá ok? Bom, aqui, voltando ao primeiro membro, né? Você precisa lembrar aqui que esse número 1, ele não precisa estar aparecendo no expoente. Então, isso aqui estando escrito dessa forma que eu coloquei antes, ou estando escrito assim, ó, pessoal, é a mesma coisa, né? O 1 não precisa aparecer, ele pode ficar de maneira oculta. Agora, o 2x menos 1 eu vou repetir aqui porque ele faz parte do expoente, né? Igual. Gente, no segundo membro, observem que escrito desta maneira é a mesma coisa que eu escrever assim, ó, 2 vezes 5, né, com o 3 lá fora no expoente, porque esse expoente serve tanto para o 2 quanto para o 5. A gente viu em propriedades de potenciação, isso lá nas videoaulas de revisão. Então, agora eu deixei as bases iguais, ó, 2 vezes 5, 2 vezes 5. Eu posso cancelar, né, e aí sobra 2x menos 1 igual a 3. Ó. E aí eu resolvo essa equação do primeiro grau. Vai ficar 2x igual a 3 mais 1, né? Já que ele muda de lado, muda a operação. Fica 2x igual a 4. X é igual a 4 dividido por 2, correto? Que fica x igual a 2. Ou seja, o conjunto solução é 2, né? Agora, a segunda forma de fazer, pessoal, eu vou só repetir aqui, ó, tá? O enunciado ali. Eu até deveria ter deixado antes, mas enfim. Bom, outra forma de fazer é de forma que você não precise fatorar, né? Como assim? Você pode associar, pessoal, números de base 10 dessa seguinte maneira, ó, vamos lá. O número 10 é a mesma coisa que 10 elevado à primeira potência, correto? O número 100 é a mesma coisa que 10 ao quadrado, né? Então, eu vou relacionando o expoente de acordo com a quantidade de zeros, ó. 1 zero, 1 no expoente. 2 zeros, 2 no expoente. 3 zeros, que é o caso do 1000, ó, vai ser 3 no expoente, 10 ao cubo, né? 4 zeros, pessoal, ó, que seria o número 10.000, é 10 elevado à quarta potência. Dá para a gente fazer essa associação aqui quando a gente tem números de base 10. Ou seja, a outra forma de fazer seria assim, ó, poderia deixar aqui, ó, 10 elevado a 2x menos 1 igual, no lugar do 1000, aí eu sei que é 10 ao cubo, né? Ou então por tentativa também, né? Ah, 10 elevado a qual expoente que vai dar 1000, né? Seria o 10 ao cubo. Aí eu posso cancelar, ó, sobra 2x menos 1 igual a 3, certo? 2x é igual a 3 mais 1. Podem ver que é igual ali o outro exemplo, né? Outra forma de fazer. 2x é igual a 4, x é igual a 4 dividido por 2, e aí x igual a 2. Ó. Então, esse pedacinho da equação ficou igual ali à outra forma que eu realizei antes. Então, o conjunto de solução é 2. Vejam que também é possível. Nesse caso, eu diria que até essa forma aqui, ó, é a mais indicada, a mais fácil de fazer do que a anterior, né? Mas as duas maneiras estão corretas. Então, pessoal, agora na letra D, observem que os dois números, né, podem ser fatorados aqui, ó. Então, o 16, vamos lá. Por 2 vai ficar 8, por 2, 4, por 2, 2, por 2, 1. Ou seja, a mesma coisa que 2 elevado à quarta potência, né? Agora eu vou fatorar também o 512, correto? Vamos lá, por 2 fica 256, por 2, 128, por 2, 64, por 2, 32, por 2, 16, por 2, 8, por 2, 4, por 2, 2 e por 2, 1. Ou seja, é a mesma coisa, né? O 512 é a mesma coisa do que 2 elevado à nona potência. Então, nós vamos substituir agora para igualar essas bases. Ó. Então, no lugar do 16, vai vir o 2 elevado à quarta potência. Eu vou colocar entre parênteses, porque eu tenho esse x aqui em cima. Igual, no lugar do 512, eu não vou colocar entre parênteses dessa vez, já que eu não tenho nenhum outro expoente ali, a não ser 1, mas aí não faz diferença, porque 1 está de maneira oculta, né? Bom,
Agora, pessoal, vamos relembrar um pouquinho lá das propriedades da potência. Nessa situação aqui, ó, né, tá, aqui no primeiro membro, nós temos um expoente elevado a outro, né? Uma potência de potência. Então, o que, que eu tenho que fazer segundo a regra? Multiplicar os dois expoentes. Então, vai ficar 2 elevado a 4 vezes x, fica 4x, ó, igual 2 elevado à nona potência continua. Agora eu cancelo as bases, sobra 4x igual a 9. E aí eu resolvo essa equação do primeiro grau aqui bem simples, ó. X é igual a 9 dividido por 4, né? Que como não vai dar um resultado exato essa divisão, a gente deixa assim na forma fracionária. Só tem que observar para ver se a fração é simplificável, o que não é o caso, porque ela já é uma fração irredutível. Então, o conjunto solução é, de fato, a fração 9 quartos, tá ok? Bom, na letra E a gente segue a mesma linha de raciocínio. Vejam que esses dois números aqui, ó, eu consigo fatorar, ok? Vamos lá, 49 por 7, que fica 7, por 7, que fica 1, ou seja, a mesma coisa que 7 ao quadrado, né? O 343 também eu consigo decompor aqui, ó. Por 7 fica 49, por 7 fica 7, por 7 fica 1, é a mesma coisa que 7 elevado ao cubo. Então, substituindo, ó, no lugar do 49 vem o 7 ao quadrado, vou deixar entre parênteses por causa do x, igual, no lugar do 343 vem o 7 ao cubo. Agora, a gente aqui, segundo a regra lá, a propriedade da potência, multiplica os dois, né? Porque eu tenho uma potência de potência, certo? Então, vai ficar 7 elevado a 2x, já que 2 vezes x é 2x, igual... Deixa eu arrumar esse igualzinho aqui, ó. Igual a 7 elevado ao cubo, né? Então, agora a gente corta aqui as bases, fica 2x igual a 3, x igual a 3 dividido por 2, que como não vai dar um resultado exato, o resultado final vai ficar assim em fração mesmo, já que não é possível simplificar. Já é uma fração irredutível, então o conjunto de solução aqui é 3 meios. Tá certo, pessoal? Então essa foi a nossa videoaula de hoje. Se você gostou, deixe aí aquele like para estar ajudando o canal. Se inscreva se você não é inscrito, ative as notificações. Se quiser comentar alguma coisa, pode comentar, tirar alguma dúvida, que eu estou disponível ali para estar ajudando vocês. Ok? Então, obrigado aí pela atenção de todos.